seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E Eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Consagre ao Senhor todas as suas obras. Hoje é a nossa 7ª reflexão sobre o tema Provérbios de Sabedoria. E hoje nós vamos começar lendo Provérbios 16, versículo 3. Entregue, consagre as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Olha que interessante esse versículo, porque ele parece um pouco diferente do que nós estamos acostumados a pregar num primeiro momento, mas na verdade ele se complementa completamente com os outros versículos que eu vou ler daqui a pouco. Você vai entender. Nós temos ensinado, por exemplo, para o nosso povo aqui da igreja, ao longo desses anos, que muito mais importante do que os nossos próprios planos, os nossos próprios projetos, são os planos e os projetos de Deus. Então eu tenho para mim que o maior desafio da nossa vida, e creio que a coisa mais importante para nós, é descobrirmos o que Deus planejou para nós e quais são os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos para cada um de nós. E se assim descobrirmos e vivermos esses planos, estaremos no centro da vontade de Deus e a nossa vida será como a vontade dele, boa, perfeita e agradável. Mas agora, esse trecho da Bíblia, ele começa dizendo o seguinte: consagre, entregue ao Senhor as suas obras e o que você tem planejado se realizará. Ou seja, parece que lendo somente esse versículo, tudo aquilo que você mesmo projetar, planejar, escrever e você já entregar pronto para Deus, Ele vai realizar e vai dar tudo certo. Mas não é muito bem assim não. Olha os versículos anteriores para a gente ver como é que pegar só um versículo isolado não funciona. Provérbios 16, 1. O coração do ser humano ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas é o Senhor que sonda o espírito. E é nesse contexto que a Bíblia diz: então entregue, consagre as suas obras ao Senhor, e tudo que você tem planejado se realizará. O Senhor faz todas as coisas para determinados fins. Tudo aquilo que você planejar precisa, antes de vir para a sua mente, para a sua execução, primeiro você ter certeza que veio do coração de Deus para o seu coração. Explico melhor. Eu não sei você, mas particularmente eu tenho uma capacidade, digamos assim, de planejar muitas coisas e várias coisas ao mesmo tempo. Minha esposa diz que eu só funciono assim, que os períodos de férias eu fico até inventando coisas para planejar. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de planejar, botar no papel, escrever, desenhar e ainda mais ver realizado. Mas de alguns anos para cá, um pouco mais maduro do que quando mais jovem, eu aprendi que mais importante do que ficar planejando e tentando executar muitas coisas é direcionar as forças num caminho só. Planejar aquilo que Deus quer que nós planejemos.
Quando nós ficamos planejando apenas aquilo que dá na cabeça, aquilo que a gente acha que vai ser um sucesso, que vai bombar na internet, que vai ser bem visto por todo mundo. Puxa, que coisa pequena, que coisa limitada isso. Mas quando nós descobrimos o que está no coração de Deus, e isso sim nos faz pulsar o nosso coração e colocar no papel e planejar para fazer, então é completamente diferente. A Bíblia diz, repito, consagre ao Senhor as suas obras e o que você tem planejado se realizará. Consagrar, essa palavra consagrado, ela significa separado. Ou seja, quando você separa a sua vida para o Senhor e diz, Senhor, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Eu não quero fazer o que me dá na cabeça, eu não quero fazer aquilo que vai simplesmente me dar status, me dar dinheiro, ou fazer aquilo que vai fazer eu ter mais likes nas redes sociais ou mais visualizações no YouTube. Não, Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor quiser que eu seja. E se o Senhor quiser que eu não seja visto nenhum só dia por ninguém, que seja. Se o Senhor quiser que eu viva uma vida inteira para abençoar uma pessoa, duas pessoas, para ser um instrumento de salvação para uma pessoa da minha família, que seja, eu quero ser aquilo que o Senhor mandar eu ser. Mas, Senhor, por favor, eu te entrego tudo isso. Eu consagro a Ti as minhas obras, eu consagro a força dos meus braços, a força do meu coração, eu consagro, eu separo para Ti tudo aquilo que o Senhor tem me dado para fazer. E eu tenho certeza que se assim você fizer, irá se realizar. Irmãos, pelo tempo que temos aqui, eu não posso e não tenho como compartilhar tudo aquilo que Deus tem nos levado a sonhar, a planejar. Mas, irmãos, quantas coisas têm acontecido ao longo desses anos, coisas que eu tenho plena ciência e convicção que não foram na força do meu braço. O programa Vida com Deus, por exemplo, é um deles. Talvez em outro momento eu dê um testemunho de como estamos aqui. Não temos recursos para isso, não temos preparo, não temos beleza, a beleza estética dos apresentadores de televisão. Nós não temos nada disso. Nós estamos apenas respondendo ao chamado do Senhor. Ele disse que era para estarmos aqui pregando o Evangelho e aqui nós estamos. Consagre ao Senhor tudo aquilo que Ele mandou você fazer. E se assim você fizer, tudo se realizará na hora certa, na hora dele. Deus te abençoe.